Amém? Abre a Bíblia, segundo livro de Coríntios, capítulo de número 2. Você que tem a palavra de Deus, capítulo 2. Queridos, você sabia que às vezes Deus ele vai nos dar projetos, e esses projetos, diaconisa Gabriela, temos que guardar no nosso coração? Você já ouviu aquela expressão: aquilo que ninguém vê, ninguém estraga? Às vezes Deus vai te dar algo, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma bênção, só que há momentos em que isso precisa ficar guardado para você. Então, se Deus te deu uma direção, um projeto, se Deus colocou algo nas tuas mãos, antes de estar pronto, guarda somente entre você e Deus. Depois que estiver pronto, aí ninguém vai poder destruir. Quem entendeu, diga graças a Deus. Segundo livro de Coríntios, capítulo 2 e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Somente até aí. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, olhe para cá. Eu, como pastor, como pregador, eu tenho um objetivo. Todas as vezes que eu me dirijo a esse altar, que eu estou na mesa do escritório, eu tenho um objetivo em minha mente, da forma mais clara possível e da forma mais simples possível, levar vocês a conhecerem a pessoa de Cristo. Eu poderia subir nesse altar e falar sobre muitas coisas, só que o meu alvo não é falar sobre muitas coisas, é falar sobre a coisa mais importante. O apóstolo Paulo, ele sabia que nada a não ser a mensagem da cruz pode salvar o coração de uma pessoa. Queridos irmãos, o alvo da nossa pregação, o alvo da minha pregação, é que o teu coração, ele seja alcançado pela palavra de Deus. O meu alvo é que você, ao ouvir a palavra de Deus, você creia na palavra de Deus, e ao crer na palavra de Deus, você seja transformado pela palavra de Deus, e ao ser transformado pela palavra de Deus, todo o mais será apenas uma consequência. O apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Qual é o testemunho de Deus? O testemunho de Deus é a palavra de Deus. Como é que Deus nos fortalece? Porque a palavra de Deus, ela tem 3 objetivos. Quando eu estou aqui nesse altar, ou cada pastor que está em seu altar pregando a palavra, ela vai cumprir 3 objetivos. Talvez entre nós haja ímpios, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, pessoas que não nasceram de novo, vidas que não foram transformadas. Então essa palavra, ao ser pregada,
ela tem o poder de converter o coração deste pecador. Talvez entre nós há aqueles que já são salvos, que já nasceram de novo, que já foram transformados pelo Evangelho do Senhor. Então essa mesma palavra, ela não vai produzir conversão porque você já é convertido, ela vai produzir em você a edificação, ela vai ser um alimento para a sua alma. O profeta Jeremias disse que as palavras de Deus eram mais saborosas do que o mel. É a palavra de Deus que dá força para o cristão, é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Eu usei isso como exemplo no início do culto. Quantas pessoas estão fracas porque não se alimentam da palavra de Deus? Quantas pessoas saíram da igreja porque não se alimentavam da palavra de Deus? Irmão, nesses meus 13 anos no Evangelho, eu já passei por muita coisa, e não convém eu falar neste altar, porque o meu objetivo não é denigrir a imagem de ninguém. Mas se você me dizer: pastor, o que foi que te manteve firme até o dia de hoje? Foi a minha confiança na palavra de Deus, porque homens erram, homens são falhos. O profeta Jeremias diz assim, maldito é o homem que confia no homem. O ser humano é pecador, eu sou falho, você é falho. É por isso que nós não apoiamos a nossa confiança em homens. A nossa confiança está apoiada na palavra de Deus. Homens vão passar, pessoas vão passar, momentos vão terminar, escândalos virão, mas o que é que vai nos deixar firmes? A palavra de Deus. Paulo chama isso de o testemunho. Ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, ele diz assim, não fui com sublimidade. Sublimidade é aquela pessoa que enfeita aquilo que vai falar, fala um monte de palavra difícil e você acaba não entendendo nada. Eu poderia subir nesse altar e falar um monte de palavra difícil, a igreja iria esvaziar, o povo de Deus não seria edificado e eu ficaria sozinho pregando para as cadeiras. Porque eu não preciso enfeitar a palavra de Deus, eu preciso anunciar a palavra de Deus de forma simples e de forma profunda. Ele diz: eu vos anunciei o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Queridos irmãos, hoje em dia as pessoas, elas se deixam enganar de forma muito fácil. Hoje em dia as pessoas, elas ouvem algo às vezes na internet, no Instagram, só porque a pessoa, ela fala bonito, só porque ele fala com os ombros levantados, só porque ele levanta o queixo, só porque o português ele é polido, não quer dizer que aquilo que aquela pessoa está falando é de Deus. Ao contrário de Paulo, Paulo era um homem humilde, tanto de aspecto quanto nas palavras. Paulo era o homem mais inteligente da sua época. Paulo, ele poderia falar sobre muitas coisas da antiguidade. Só que o alvo de Paulo, e é o meu alvo, e deve ser o alvo de todo pregador, é anunciar o conselho de Deus. Quando eu vou dar um conselho, uma orientação, quando eu vou falar com alguém, a raiz das minhas palavras é a própria palavra de Deus. Os meus conselhos estão enraizados na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos alimentar. Talvez você diga: eu estou fraco espiritualmente, eu não tenho forças para lutar. Eu sei que a guerra é grande, eu sei que a luta é grande,
Eu falava lá na porta para os irmãos que cada um de nós tem uma guerra. Se você perguntar, e aí fulano, qual é a tua guerra? Minha guerra é tal. Beltrano, a tua guerra é tal. Cicrano, é tal. Cada um de nós tem uma guerra. Só que nessa guerra nós somos providos pelo alimento da palavra. E é o alimento da palavra que nos deixa fortes. Quantas vezes eu entrei nessa igreja chorando por dentro e sorrindo por fora? Quantas vezes eu entrei nessa igreja destruído, mas passando forças? Quantas vezes eu entrei nessa igreja desanimado, mas passando ânimo, passando força, porque a palavra de Deus é o meu alimento. Querido irmão, quer vencer as guerras? Porque a vida é uma guerra, a vida é um desafio, a vida é uma batalha. A vida não é fácil, Josué. A vida não é fácil. Se alguém me dizer que a vida é fácil, já está mentindo, como dizia o rapazinho do vídeo, e já não vai para o céu, porque está mentindo. Porque ser cristão não é fácil. Só que Deus nos deixou a sua palavra. Pastor, o diabo está se levantando contra a minha vida. Como é que eu faço para vencê-lo? Através da palavra de Deus. Jesus venceu a Satanás através da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus tem que ser a nossa companhia diária. Conta-se uma história de um pastor. Esse pastor, ele foi convidado para um jantar, e era uma família de membros da igreja de um poder aquisitivo muito alto. Os talheres eram de prata. E o pastor, ele, diante da mesa, se alimentou e orou. E o pastor viu que no armário tinha uma Bíblia, e essa Bíblia estava toda empoeirada. O pastor pegou um dos talheres e colocou no meio da Bíblia e a fechou. Ele jantou, se despediu, e a dona da casa, ela deu falta daquele talher de prata. Ela chamou seu marido e ela falou: o pastor nos roubou. O pastor escondeu aquele talher de prata, ele levou para casa. Ele deu um mau testemunho como um servo de Deus, ele deu um mau exemplo. Ele entrou dentro da minha casa e roubou o meu talher. Ela falou: eu vou convidá-lo novamente para mais um jantar, e eu irei envergonhá-lo publicamente diante da minha família e diante desta mesa, porque esta mesa é sagrada e ele mexeu em algo que é sagrado. A irmã novamente convida o pastor. Quando o pastor chega na casa, a irmã fala: olha, pastor, eu confesso que eu estou muito decepcionada com o senhor. Eu lhe recebi na minha casa, eu abri a porta do meu lar, não é pelo talher. Eu tenho condições de comprar milhares destes talheres. É pela honra, é pelo princípio, é pela dignidade do que diz a palavra de Deus. Por que que o Senhor roubou um talher de prata da minha mesa? O pastor humildemente se levanta da mesa, ele vai até o mesmo lugar em que estava a Bíblia, e ela continuava fechada, exatamente do jeito que ele havia deixado. Ele abre a Bíblia e ele pega o talher e ele diz para a dona da casa: é este. Quando a mulher ela viu aquela situação, ela ficou tão constrangida, mas tão constrangida, que ela começou a chorar e a pedir perdão. Qual é a lição que eu aprendo com isso? Às vezes você diz que está fraco, que
está desanimado, que não aguenta mais lutar, que não aguenta tanta provação, e a sua palavra, a sua Bíblia, que é o alimento da sua alma, talvez está em um canto, empoeirada. Querido irmão, só a palavra de Deus vai te alimentar, é a palavra de Deus quem vai te fortalecer. O cristão, para ser maduro, ele precisa comer comida sólida. E qual é a nossa comida sólida? É a palavra de Deus. Querido irmão, amado irmão, irmão que está na luta, está na guerra, está na prova, se alimente da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela vai te animar quando você estiver desanimado. A palavra de Deus, ela vai te corrigir quando você estiver errado. A palavra de Deus, ela vai ser força para os seus dias de fraqueza. Ela vai ser acalento para os seus dias de angústia. É por isso que Paulo foi até eles e ele diz: eu não vim até vós com sublimidade de palavras, eu trouxe a vós a palavra de Deus. E ele continua: porque nada me propus entre vós saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo dizia: o alvo da minha pregação é a vida de Jesus, uma vida sem pecado. O meu alvo é a morte de Jesus em uma cruz pelos pecadores, a ressurreição de Jesus e a salvação que nós encontramos em Jesus Cristo. Era este o alvo da pregação de Paulo. É por isso que ele diz, veja só: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E ele continua: e eu estive convosco em fraqueza. Querido, ninguém foi como Paulo. Ninguém foi como Paulo. Podemos levantar um maior, mais forte, não se compara a Paulo. E Paulo está dizendo: eu fui até vós em fraqueza. O que é que eu aprendo com isso? É que por mais forte que eu seja, por mais maduro que eu seja na fé, por mais que eu esteja fortalecido em Cristo, a vida cristã é uma luta tão grande que pode ter momentos que eu me apresente diante de Deus em fraquezas. Aumenta um pouco mais, Josué, está dando minhas costas aqui. Que eu me apresente em fraqueza. Por quê? Porque essa é a vida do cristão. E eu estive convosco em fraqueza. Vai ter dias que você vai entrar nessa igreja se arrastando. Vai ter dias que você vai entrar pelas portas dizendo: Senhor, a minha luta está tão grande, a minha guerra está tão grande, que se eu pudesse eu estava dentro de casa, deitado em cima de uma cama, em um quarto escuro. E você diz: pastor, como é que mesmo passando por tudo isso eu consegui vir na igreja, se a minha vontade era ter ficado em casa? Porque o mesmo Paulo que disse assim, ó: e eu me apresentei entre vós em fraqueza, ele também diz: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele momento de choro, de angústia, de dor, é aquele momento também de consolo. Quem não precisa ser consolado? Quem não precisa de uma palavra de consolo? Quem não precisa ouvir que o Senhor enxuga as nossas lágrimas? Eu prego a cruz de Cristo, prego a verdade de Cristo, prego a salvação em Jesus Cristo, prego o arrependimento para a vida eterna, mas eu também prego que há um Deus que nos consola em nossas dores. Há um Deus que nos fortalece
quando estamos fracos. Quantas vezes nós, na caminhada da fé, não pensamos em desistir? Quantas vezes você já olhou para a situação e você disse: eu vou chegar na igreja e eu vou entregar o meu cargo, eu não quero mais, a luta está grande, porque passamos por momentos de fraqueza. E ele diz: e eu me apresentei entre vós em temor e em grande tremor. Paulo se apresentou em fraqueza. O cristão verdadeiro é aquele que se apresenta diante de Deus com humildade de espírito, aquele que se apresenta diante de Deus com o coração quebrantado. A palavra do Senhor diz assim, a humildade precede a honra. Querido, quando um cristão é humilde, ele vai ser um cristão honrado por Deus. Quando uma pessoa é humilde, ela sabe se colocar no seu devido lugar. E a palavra do Senhor, ela diz que a humildade precede a honra. Quando eu e você reconhecemos quem somos e reconhecemos quem Deus é, nós entendemos o quanto somos dependentes da sua misericórdia. É a misericórdia que te permitiu chegar aqui hoje. Não foi tuas pernas, foi a misericórdia do Senhor, foi a bondade do Senhor, foi a piedade do Senhor quem te trouxe até esta igreja. Quantas vezes, Josué, eu subi nesse altar carregado, Jean, pela misericórdia. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho e eu sentia que eu havia sido trazido até a ponta do altar pela misericórdia. Foi a misericórdia que me conduziu, foi a misericórdia que me trouxe. O primeiro ano da igreja foi o mais difícil. E um dia, eu lembro como se fosse hoje, era 7 da manhã, agosto, mês frio, e eu vim na igreja a orar. Eu usava uma jaqueta grande, o meu irmão, o mais novo, ele me emprestou, e eu vinha com essa jaqueta a orar. Malemar penteava o cabelo, mas eu vinha orar já cedinho, 7 e pouco da manhã. Eu estava aqui com o joelho dobrado, e era um dia muito frio, muito chuvoso, e eu aqui orando. De repente eu ouvi 3 barulhos na porta. Eu me levantei da oração e eu fui receber. Era um momento muito difícil, primeiro ano de igreja, sabe, um tempo assim, que nem eu sei como eu suportei. Eu entendo que foi a graça. E o proprietário falou: pastor, a gente precisa conversar com o senhor. Naquele momento eu, de forma educada e simpática, chorando por dentro, mas sorrindo por fora, eu coloquei um sorriso no rosto e eu disse: sejam bem-vindos novamente, fiquem à vontade. Sentei na minha cadeira e eles sentaram nas poltronas, e de forma muito educada eles falaram: pastor, a gente está preocupado, porque está se aproximando já do 3º vencimento. Dentre esses 3, um deles foi pago só a metade, então tem mais 2 aluguéis. O contrato vai encerrar agora em agosto. Eu, naquele momento, diaconisa Gabriela, carregado pela graça, o Espírito Santo me deu forças que não vieram de mim mesmo. Eu olhei dentro dos olhos deles e eu disse assim: se Deus quiser, até sexta-feira estará tudo pago. Se você me perguntar: pastor, você tinha algum plano? Não. Algum projeto? Também não. Algum caminho? Muito menos. Eles saíram da igreja e eu voltei e dobrei o meu joelho e falei: Senhor, eu estou me apresentando diante de ti como Paulo, em fraqueza, em temor. Eu lembro como se fosse hoje, e em grande temor. E eu disse: Senhor, eu te imploro, se essa obra é tua,
Se esta igreja foi o Senhor quem abriu, até sexta-feira, envia a tua providência. Na quinta-feira, eu estava aqui orando novamente. Lembra que tinham 2 atrasados e metade de um? Chegou sexta-feira de manhã, não tinha nada. Eu vim orar, e eu disse: Senhor, mais uma vez, eu me apresento diante de Ti em fraquezas. Eu sou fraco, eu sou pó, mas não é aquela falsa humildade, não. Era uma oração sincera, uma oração quebrantada, a oração de um pecador desprovido de força. E disse: Senhor, envia o teu socorro. Meio-dia, eu olho no celular, um dos aluguéis foi enviado. Agora só faltava mais um. Na hora, eu estava na frente do ginásio. Na hora, eu mandei dizer assim: ó, mais um. Até o final do dia, nós resolvemos tudo, se Deus quiser. E eu continuei, vim na igreja de tarde. Eu estava aqui varrendo a igreja, lembro como se fosse hoje. A senhora, guarda isso no seu coração, é varrendo uma igreja que Deus opera os maiores milagres. É cuidando da casa do Senhor. Eu estava aqui, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha jogado água em toda a frente, eu estava secando o gel. De repente eu recebi uma ligação impossível, de uma pessoa que nunca tinha botado o pé aqui nessa igreja, nunca. Ela só me perguntou assim: ó, tu tá onde? A minha resposta foi: tô aonde a senhora precisar de mim. Diga glória a Deus. Irmão, tem bênção que tu não pode ficar assim: ah, eu tô. Não, irmão. Oi, tá onde? É uma pessoa muito direta. Tá onde? Tô aonde a senhora precisar de mim. Ah, é? Então tá. Me encontra em frente a Renner. Falei: sim, senhora. Tu acha que eu perguntei, irmão? Eu não tinha orado. Pensei comigo: é a resposta de Deus. Saí daqui da igreja, fui lá para Renner. Cheguei lá, de repente o carro aponta, ela só fala assim: ó, vai na frente. Eu fui na frente. Chegou aqui na igreja, isso está muito vivo na minha memória. 1º ano de igreja. Ela entrou, olhou, falou: é, pastor, esse preto aí não é de Deus, né? Falei: é, minha irmã, realmente, não foi ideia minha. Não foi ideia minha, mas nós vamos tirar, em nome de Jesus. Aí ela falou assim: pastor, olhou a igreja, falou: o senhor tem um envelope aí? Ela, de forma muito discreta, pegou aquele envelope e veio caminhando por esse corredor. Chegou aqui na frente, virou as costas, ela estava de frente, virou assim, eu lembro como se fosse hoje. Fez uma oração, não sei o que ela orou, botou dentro do envelope, olhou para mim e falou assim: ó, eu já fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. Tchau, que Deus abençoe. Falei: não vai ter uma conversa? Já fiz o que Deus mandou. Querida, Deus abençoe, aquela coisa toda. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu não sei o que é, mas está nas tuas mãos. Eu me apresentei diante de ti em fraquezas. Quando eu abri um envelope, para a glória de Deus, tinha quase o valor total de mais um aluguel para a glória do Senhor. Quando nós nos apresentamos em fraquezas, às vezes Deus vai deixar a gente na prova, a porta vai fechar, às vezes o negócio vai apertar tanto que você vai falar assim: ó, será que Deus me abandonou? Só que é nesse momento que você deve seguir o conselho de Paulo. Se apresente a Deus em fraquezas, dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, e o Senhor está cuidando de todas as coisas. Quer um conselho, irmão? Diante da luta, diante das guerras, diante das lágrimas,
dobre o teu joelho, diga: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor é quem toma conta das coisas. Essa semana uma pessoa me mandou mensagem, fala assim: pastor, preciso falar contigo. E eu sabia que aquilo que aquela pessoa queria falar comigo não era algo que vinha de Deus. Eu dobrei o meu joelho e falei: Deus, não deixa essa pessoa chegar na igreja. Dito e feito, irmão. Eu não sei o que Deus fez, Deus mudou a rota. Eu não queria ser inconveniente com a pessoa. Eu falei: Deus, toma o controle, toma a direção. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente deixa de orar. Às vezes a gente esquece que há um Deus todo poderoso, Gê. Às vezes a gente esquece, a gente quer resolver do nosso jeito, com a nossa força. Deixa que fulano vai me ajudar, deixa que Beltrano vai me estender a mão. É Deus dizendo no dia de hoje: se humilhe em fraquezas, se prostre em fraquezas, coloque a tua vida na mão de Deus. Deus vai cuidar de todas as coisas. A gente pensa que Deus, Ele não se importa com os detalhes da nossa vida. Irmão, querido e amado irmão, Deus cuida de cada detalhe. Não queira resolver na força do teu braço. Às vezes a minha esposa, ela fala assim: eu vou fazer tal coisa. Eu falei: quer um conselho? Ora primeiro, pede a direção de Deus. Senhor, é a tua vontade? Senhor, eu não consigo resolver, mas eu coloco nas tuas mãos. Senhor, me ajuda. A Bíblia diz, e eu encerro e fecho a minha palavra, a Bíblia diz que os braços do Senhor não estão encolhidos. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor, irmão Júnior, não estão tapados. Somos nós que não pedimos. Somos nós, queridos, que não dobramos o joelho e dizemos assim: Senhor, vou usar para as mulheres aqui, pega aquele meu marido nas tuas mãos, Pai. Se for preciso, quebra ele, molda ele, amassa ele, mas faz a tua obra. Às vezes a gente não ora: Senhor, pega aquele meu filho, pega ele, Senhor, amassa ele, mas Jesus, faz nele a tua obra. Só não toca na vida, Senhor. A gente não ora, a gente quer resolver do nosso jeito, quer brigar, quer falar. Ei, mãe, dobra o teu joelho e ora pelo teu filho. E se necessário for, Deus vai quebrar ele em pedaço, mas Deus ouvirá a sua oração. Mãe, teu filho chega para lá de Bagdá em casa, não é? Bagdá no Iraque, é longe, hein? Ele chega mais para lá do que para cá. Bota ele na mão de Deus. Bota ele, Senhor. A Bíblia diz assim, diaconisa Gabriela: dura coisa é cair na mão de um Deus todo poderoso. Às vezes eu recebo uma afronta, às vezes, volta e meia acontece isso. Aí eu dou aquele sorrisão para a pessoa. Oh, coisa mais linda do mundo. Aí eu dobro o meu joelho e eu falo: Senhor, toma nas tuas mãos, Pai. De repente, diaconisa, eu só vejo o barulho dos pedacinhos. Deus vai lá e quebra. Falou: Senhor. Às vezes a gente quer resolver do nosso jeito. Irmão, eu não respondo a afronta de ninguém. O pessoal pode me chamar até de lindo, não, de feio, do que for. Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Realiza a tua obra. Quantas vezes eu baixei a cabeça? Muitas vezes. Baixei a cabeça e falei: Senhor, toma nas tuas mãos. Às vezes eu oro com misericórdia. Falo: Senhor, não precisa quebrar muito, Pai, mas só me justifica e mostra que Tu és comigo, Senhor. Diga glória a Deus. E Deus se encarrega de fazer a sua obra. Ore mais, confie mais no Senhor. Se tem algo que está te incomodando, não resolva com as tuas palavras. Não brigue, não discuta, não reclame. Não tente se defender. Coloque na mão de Deus. Em resumo do versículo que eu li, Paulo, está escrito: me apresentei diante do Senhor em fraquezas. Porque quando somos fracos diante de Deus, é aí que estamos fortes.
Agora, quando pensamos que estamos fortes, é aí que estamos fracos. Se apresente diante de Deus em fraqueza. Um dia, e eu encerro aqui a minha pregação, uma pessoa, porque sempre tem alguém que ouviu falar, não é? Diga glória a Deus. Sempre tem alguém que ouviu falar. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu ouvi falar de fulano de tal coisa e tal coisa. Falei: é mesmo? Vamos orar por essa pessoa. E eu dobrei o meu joelho, falei: Senhor, que o Senhor coloque em uma balança, e que o Senhor venha julgar com justiça. E Deus julgou com justiça. Na verdade, aquilo que foi falado ao meu respeito, foram eles mesmos quem praticaram, porque Deus me justificou. Fique de pé, querido irmão. Eu quero orar por você agora. Eu quero nesse momento te convidar. Seja sincero. O que tem te incomodado? Seja sincero. O que tem tirado a tua paz? Porque, com todo respeito, o cristão tem paz com Deus. O que tem tirado a tua paz? O que tem te incomodado? Coloque agora na mão de Deus. Coloque. Seja humilde. Coloque na mão de Deus: Senhor, o que está tirando a minha paz é isso, isso e isso. Coloque na mão de Deus. Diga: Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha tratar. Feche os teus olhos. Senhor, a tua palavra diz que o apóstolo Paulo se apresentava diante do Senhor em fraquezas. Quando nós pensamos que estamos fortes, na verdade, é aí que nós estamos fracos. Quando queremos resolver com a força do nosso braço, criamos problemas ainda maiores, e um buraco vai abrindo outro buraco. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos na tua palavra, nós temos a segurança, nós temos a confiança de que o Senhor não nos deixará desamparados. Tem pessoas aqui hoje, meu Pai, que vieram aqui porque precisam ouvir a tua voz. Pessoas desanimadas, aflitas, Senhor Jesus. Pessoas que, por decorrência de situações, estão até pecando contra o Senhor. Perdoa-os, meu Pai. Tenha misericórdia. Mas que o Senhor venha, pela tua misericórdia, abrir caminhos, porque nós nos apresentamos em fraquezas. Porque quando pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Ó Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.